Esta história é sobre uma rapariga comum que nunca planeou infringir a lei. É sobre como algo que parecia um trabalho secundário online comum se transformou lentamente num pesadelo jurídico. E, no final desta história, verá como um simples erro, confiar no processo errado, levou a polícia a aparecer à porta de alguém que acreditava não ter feito nada de errado. No início, Emma não tinha motivos para ter medo. No final, tudo o que estivesse relacionado com o seu nome se tornaria prova. Emma não era imprudente. Ela não estava à procura de dinheiro fácil, fama na internet ou atalhos. Era o tipo de pessoa que lia os termos e condições, que verificava as moradas 2 vezes, que acreditava que, se seguisse as regras, nada de mal iria acontecer. Esta crença moldou todas as suas decisões, incluindo aquela que acabaria por mudar tudo. Quando Emma começou a ajudar com revendas online, pareceu-lhe prático, até mesmo responsável. As plataformas em segunda mão estavam em alta. A sustentabilidade era tendência. Todos pareciam estar a revender roupas, eletrônicos e acessórios online. Não era algo clandestino, não era segredo, era algo comum. E isso dava uma sensação de segurança. A oportunidade surgiu discretamente. Uma mensagem casual. Alguém que ela conhecia superficialmente, alguém já no negócio, a perguntar se podia ajudar a gerir os anúncios. Sem roubar, sem procurar fornecedores, apenas organizar, carregar fotos, escrever descrições, responder às perguntas dos compradores. A Emma era boa neste tipo de trabalho. Ela compreendia como funcionava a confiança online. Perfis limpos, linguagem educada, respostas rápidas. Parecia uma competência, não um risco. Ela começou por fazer perguntas básicas. De onde vêm os artigos? São usados? Houve devoluções? As respostas foram simples e convincentes. Excedentes de inventário, presentes indesejados, compras em lote em segunda mão. Nada de ilegal, nada de dramático. Emma aceitou porque não havia nenhum motivo óbvio para não aceitar. Tudo estava de acordo com aquilo em que ela já acreditava sobre a cultura de revenda online. Os primeiros artigos foram vendidos rapidamente: jaquetas, sapatos, bolsas, auscultadores, marcas populares, pouco usadas, com preços baixos o suficiente para vender rápido, mas não suspeitosamente baratos. Os compradores deixaram boas avaliações. As plataformas aprovaram os anúncios sem problemas. Os pagamentos foram processados. A confiança de Emma aumentou. Logo, apareceram mais itens. Depois, mais contas. Algumas registradas sob a sua orientação. Outras usando o seu nome, para dar credibilidade. Ela hesitou ao início, mas a explicação foi lógica. Os vendedores verificados vendiam mais. As plataformas confiavam em identidades reais, e de qualquer forma, tudo era transparente. Emma concordou, porque a transparência dava-lhe a sensação de proteção. Ela não escondia nada. Essa era a ironia: o seu e-mail, o seu número de telefone, a sua identidade, os seus dados bancários, tudo inserido corretamente, tudo legítimo, tudo rastreável. Emma acreditava que apenas quem fazia algo de errado precisava de se esconder. Ela não se estava a esconder, então presumiu que estava segura. Havia momentos, pequenos, em que algo parecia um pouco estranho. Artigos a chegar mais rápido do que o esperado. Vários produtos idênticos a aparecer em curtos períodos de tempo. Instruções para publicar rapidamente, para evitar atrasos, para manter as coisas em movimento. Nada de ilegal, apenas urgência. Emma disse a si mesma que era assim que os negócios online funcionavam. A velocidade importava. Os algoritmos recompensavam a atividade. Os vendedores que hesitavam perdiam visibilidade. E ela não estava a mentir a ninguém. As descrições eram precisas. As condições, honestas. Os compradores recebiam o que pagavam. Era isso que importava, certo? O que Emma não via era o padrão a formar-se por baixo da superfície. Um padrão invisível para ela,
mas muito visível para sistemas concebidos para rastrear comportamentos, histórico de vendas, vínculos de contas, cadeias de transações, aparições repetidas da marca, localizações, cronogramas. Tudo isto estava silenciosamente a construir um perfil. E enquanto Emma se concentrava nas mensagens, fotografias e avaliações, alguém analisava os mesmos dados de um ângulo muito diferente, não como negócio, não como sustentabilidade, mas como evidência. Ela ainda acreditava que isso era temporário, apenas uma fase, um trabalho secundário que ela poderia abandonar a qualquer momento, algo que desapareceria silenciosamente da sua vida assim que ela já não precisasse. Ela não sabia que naquela altura já era tarde demais para desistir, porque quando tudo está ligado ao seu nome, ir embora não apaga o rasto, só te deixa parada no final dele. Antes que Emma se apercebesse de que algo estava errado, reparou noutra coisa, como tudo parecia fácil. As vendas aconteciam mais depressa do que ela esperava. Os artigos mal estavam online antes de serem comprados. As mensagens dos compradores eram curtas e objetivas, sem negociação, sem hesitações. Está disponível, seguido imediatamente pelo pagamento. A princípio, Emma interpretou isso como um sinal de bom trabalho. Anúncios organizados, preços justos, alta procura. Era assim que parecia uma revenda bem-sucedida, certo? Mas a facilidade tornou-se repetitiva, previsível, quase mecânica. Cada lote seguia o mesmo padrão. Artigos publicados à noite, notificações a iluminar o seu telemóvel pela manhã, pagamentos processados sem problemas, avaliações a surgir rapidamente, geralmente breves, mas positivas. Ótima vendedora. Entrega rápida. Conforme descrito, as plataformas recompensavam a atividade, a visibilidade aumentava, as contas fortaleciam demais. Emma começou a perceber que nunca precisava de forçar as vendas, nunca precisava de promover os produtos, nunca precisava de baixar os preços. Os compradores encontravam os artigos quase instantaneamente, como se estivessem especificamente à procura deles. Não era assim que o mercado de segunda mão casual funcionava normalmente. Era competitivo, desorganizado, lento. Mas este não era nada lento. Ela afastou o pensamento. Depois vieram as quantidades. 5 casacos idênticos, 3 auscultadores iguais, vários pares do mesmo tênis, mesmo tamanho, mesma condição. Ela já tinha visto revendedores grossistas antes, mas isto era diferente. Não havia variação, sem aleatoriedade. Tudo parecia selecionado. Ela perguntou uma vez, casualmente: "Vocês compram tudo da mesma fonte?" A resposta veio rápida: "Sim, é normal, não se preocupe." Isso deveria ter sido suficiente. E durante algum tempo foi assim. Mas depois vieram as instruções. Poste este imediatamente. Não atrase este lote. Utilize a sua conta verificada para estes artigos. Se os compradores fizerem perguntas, responda brevemente. Nada disto parecia ilegal, apenas parecia apressado, como se o tempo importasse mais do que a precisão, como se a velocidade fosse essencial, por razões que Emma não compreendia totalmente. Ela começou a sentir uma pressão estranha, não explícita, mas presente, uma sensação de que abrandar o ritmo causaria problemas, que fazer demasiadas perguntas complicaria as coisas, que a eficiência era esperada, e não opcional. Emma percebeu que se estava a adaptar. Ela deixou de questionar as quantidades, deixou de se perguntar por que razão os artigos chegavam sem caixas. Ela deixou de se importar com o facto de os números de série nunca serem mencionados. Não porque ela acreditasse que algo de mal estava a acontecer, mas porque ainda não tinha acontecido nada de mal. É assim que funciona a normalização. Certa noite, enquanto revia o histórico de vendas, Emma apercebeu-se de algo perturbador. Todas as contas envolvidas estavam ligadas a ela. Não apenas o acesso de gestão, mas também a propriedade, o seu nome, os seus documentos,
A sua verificação, até mesmo contas que ela mal se lembrava de ter criado, estavam agora profundamente ativas. Naquele momento, sentiu que tinha controlo, poder, responsabilidade. Na realidade, era exposição. Ela pesquisou online por histórias semelhantes à sua, revendedores a meterem-se em problemas, contas a serem sinalizadas, plataformas a suspender vendedores. A maioria dos casos envolvia fraude evidente, produtos falsificados, identidades falsas. Nada disto se aplicava a ela. Os seus itens eram reais. Os compradores estavam satisfeitos. Os pagamentos eram limpos. Fechou o navegador e disse a si mesma que estava a pensar demais. Mesmo assim, algo mudou. Ela começou a verificar as suas mensagens 2 vezes, relendo as instruções, observando com que cuidado seguia as orientações. Percebeu que já não se sentia como uma ajudante. Sentia-se como um nó num sistema que não tinha concebido. E os sistemas não se preocupam com as intenções. Certa noite, recebeu uma mensagem marcada como urgente. Um novo lote estava a caminho. Artigos de alta procura. Foi instruída a preparar os anúncios com antecedência. Títulos, descrições, preços, tudo pronto. A mensagem terminava com uma frase que lhe ficou na cabeça mais tempo do que devia. O tempo é crucial. Por favor, não demore. Emma encarou o ecrã. Por que é que o tempo seria tão crucial? Ela pensou em perguntar. Chegou a digitar uma pergunta. Depois, apagou. Em vez disso, fez o que vinha fazendo desde sempre. Obedeceu. O que ela não sabia era que, noutros lugares, o tempo era crucial por um motivo muito diferente. Porque os padrões não se formam sozinhos, desencadeiam a atenção. E a atenção, uma vez acionada, não desaparece. Emma depressa descobriria que ser eficiente, visível e verificada não a protege quando se está no centro de uma rede que não compreende totalmente. E o sistema que ela ajudava a gerir estava prestes a entrar em colapso. Mesmo em cima dela, Emma sempre acreditou que o perigo se anunciava claramente. Alarmes, avisos, sinais de alerta inconfundíveis. Mas nada disto aconteceu. Não houve nenhuma mensagem repentina a dizer, para, sem suspensão de conta. Nenhum comprador furioso. Tudo continuava a funcionar. E esse era o problema. Porque os sistemas não avariam ruidosamente. Eles observam silenciosamente. Emma não sabia quando a atenção começou. Apenas que um dia, algo pareceu diferente. As plataformas que ela utilizava diariamente, outrora amigáveis e previsíveis, começaram a comportar-se de formas súbitas e perturbadoras. Os anúncios demoravam mais tempo a serem aprovados. Os pagamentos eram processados com pequenos atrasos. As mensagens automáticas apareciam com mais frequência, solicitando confirmações, verificações adicionais, verificações de rotina. Normal, disse a si mesma. As plataformas atualizam as suas políticas a todo o momento. Mesmo assim, ela notou a frequência com que as suas informações eram solicitadas. Lembretes de verificação de identidade, pedidos para confirmar a atividade comercial, avisos sobre velocidade de vendas invulgar. A linguagem era neutra, quase educada, mas tinha peso. Não era acusatória, ainda. A Emma obedecia a tudo. Sempre obedecia. O que ela não percebia era que a sua obediência alimentava o próprio sistema que a analisava. Cada clique, cada upload, cada transação confirmada acrescentava mais um ponto de dados. Os algoritmos não estavam a julgar as suas intenções. Estavam a mapear comportamentos, frequência, volume, padrões. E os padrões estavam por todo o lado. As mesmas marcas a aparecerem repetidamente. As mesmas gamas de preço. Os mesmos intervalos de tempo para os uploads. A mesma identidade verificada controlando várias contas de atividade elevada. Para Emma, era organização. Para o sistema, era a consolidação. Uma noite, ela tentou desvendar a sua pegada digital. Abriu as definições da conta.
o histórico de transações, os painéis da plataforma. O que viu perturbou-a. Tudo levava a ela, não aos fornecedores, não às fontes, não às pessoas que manuseavam fisicamente as mercadorias. A ela. Percebeu que não conseguiria explicar claramente o seu papel se fosse questionada. Era assistente, gerente, vendedora, sócia. As fronteiras estavam esbatidas, não intencionalmente, mas efetivamente. E, nos sistemas jurídicos, as fronteiras confusas não protegem ninguém. Emma investigou mais a fundo. Ela pesquisou casos que envolviam investigações de revenda online. Percebeu um tema recorrente. As autoridades raramente investigam primeiro fornecedores desconhecidos. Começam pelos nomes, identidades verificadas, contas bancárias, pessoas que podem ser encontradas, pessoas como ela. Lembrei-me da frase que me disseram no início. Use o seu nome para ganhar a confiança de todos. A confiança, agora compreendia ela, funcionava nos dois sentidos. Pensou em afastar-se, apagar contas, distanciar-se, mas esta ideia desmoronou-se no momento em que percebeu o quão profundamente envolvida já estava. Fechar contas não apagaria os registros. As transações eram arquivadas, os dados eram permanentes. Até a inatividade chamaria a atenção, e a inatividade pode parecer suspeita. Emma sentia-se presa pela necessidade de ter razão, por ter feito tudo da forma certa. Ela não se tinha escondido, não tinha mentido, não tinha ocultado a sua identidade, e, no entanto, essa transparência transformara-se numa gaiola. Depois veio a primeira fissura real. Um comprador enviou-lhe uma mensagem tarde da noite. O tom não era agressivo, apenas confuso. A polícia entrou em contato comigo, perguntou de onde vinha este artigo. Emma gelou. Ela releu a mensagem, de novo, e de novo. As suas mãos ficaram geladas. Respondeu com cuidado, neutralidade e profissionalismo. Pediu esclarecimentos. O comprador não respondeu. Horas depois, o anúncio desapareceu, sem explicação, sem aviso. Simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, ela acedeu à sua conta e encontrou uma notificação a solicitar documentação adicional para análise de conformidade. Não era uma acusação, era um procedimento. Mas os procedimentos existem por uma razão. Emma começou a compreender algo fundamental e assustador. Assim que os sistemas começam a fazer perguntas, as respostas não interrompem o processo, apenas moldam a forma como ele continua. Ela verificou o telemóvel repetidamente naquele dia. Cada vibração parecia mais forte que a anterior. Os e-mails misturavam-se. Sons rotineiros pareciam, de repente, intrusivos. Tentou concentrar-se na vida normal, mas a sua atenção voltava sempre para ecrãs, contas, históricos. Em algum lugar, as ligações estavam a ser feitas, e não era ela que estava a desenhar. Nessa noite, Emma recebeu uma mensagem inesperada, não de um comprador, nem de uma plataforma, mas da pessoa que a tinha envolvido nisso. Está tudo bem. Continue a fazer o que está a fazer. A mensagem tranquilizadora pareceu errada. Calma demais, tarde demais. Porque Emma compreendia agora a verdade que ninguém lhe tinha contado no início. Quando algo corre mal num sistema destes, a pessoa com o nome mais limpo e visível é a mais fácil de contactar. E ela estava prestes a descobrir como a visibilidade se transforma rapidamente em responsabilidade. A batida na porta não soou agressiva. Essa era a pior parte. Foi firme, controlada, paciente. O tipo de batida que não combina com vizinhos ou estafetas. Emma ouviu-a, enquanto estava na cozinha, de telemóvel na mão, a percorrer o ecrã por mensagens não respondidas e notificações de conformidade. Por um segundo, ela ponderou não abrir a porta, fingir que não estava em casa, deixar o momento passar. Mas algo dentro dela já sabia. Momentos como este não passam. Ela abriu a porta. 2 pessoas estavam no exterior, calmas, profissionais, expressões neutras. Não levantaram a voz,
Não se apressaram. Uma delas pronunciou o seu nome, clara, corretamente, sem hesitações. Emma Collins. Foi aí que a história deixou de ser apenas online. Explicaram o motivo de estarem ali em termos ponderados: uma investigação, mercadorias roubadas, plataformas online, contas ligadas à sua identidade. Ainda não a estavam a acusar, estavam a informá-la, reunindo informação, fazendo perguntas. Emma ouviu, acenando com a cabeça quase sem respirar. Tentou explicar. Disse que nunca roubou nada, nunca tocou nas mercadorias, nunca soube que eram roubadas. Disse que apenas geria os anúncios, apenas ajudava nas vendas, apenas seguia instruções. Eles ouviram atentamente. Então, pediram-lhe que se sentasse. Dentro do apartamento, tudo pareceu subitamente exposto. O seu laptop, o seu celular, o router dela a piscar silenciosamente no canto. Ecrãs que antes representavam produtividade. Agora, todos pareciam testemunhas. Pediram os dispositivos. Emma entregou-os sem resistência. Ela não tinha nada a esconder, ou assim acreditava. Senhas, logins, códigos de verificação. Cooperou totalmente, porque cooperar parecia a última prova de inocência que lhe restava. À medida que examinavam as suas contas, a realidade tornou-se impossível de ignorar. O seu nome estava em todos os lugares, em todos os perfis de vendedor, em todas as formas de pagamento, em todas as contas verificadas, em todos os documentos fiscais, em todo o histórico de transações. Os polícias não precisaram de dizer muito. As evidências falavam por si. Não culpa, envolvimento, presença, controle. Explicaram algo que Emma nunca tinha considerado antes. Em termos legais, gerir, facilitar e lucrar com a venda de bens roubados não exige o conhecimento do roubo. A intenção importa, mas a responsabilidade existe mesmo sem ela. Não sabia, disse Emma novamente em voz baixa. Um dos polícias assentiu. Ouvimos isso com frequência. Aquela frase atingiu-a mais forte do que qualquer acusação. Ela percebeu então como funcionava o sistema. As pessoas que roubaram os artigos eram invisíveis, não registradas, não verificadas, inalcançáveis. Mas Emma, ela estava documentada, rastreável, cooperativa, real. A investigação não era sobre moralidade, era sobre responsabilidade. Mostraram-lhe capturas de ecrã, declarações de compradores, relatórios da plataforma, alertas disparados por volume e repetição, um mapa digital, ligando tudo a ela. Era limpo, lógico, imparcial, irrefutável. Quando finalmente se foram embora, o bazar, seu apartamento parecia diferente, menor, mais frio, como se as paredes tivessem absorvido o que acabara de acontecer. Emma sentou-se sozinha, rodeada pelo silêncio e pela ausência dos seus dispositivos. Pensou em cada momento em que disse a si mesma: isto é normal. Cada vez que escolheu a velocidade em vez das perguntas. Cada vez que confiou na estrutura em vez da compreensão. E ela compreendeu algo devastadoramente simples. Ser cuidadosa não é o mesmo que estar em segurança. Ter uma aparência cool não é o mesmo que ser cool. A Emma não foi presa nesse dia, mas a sua vida já tinha entrado num processo que ela não podia interromper, porque uma vez que a porta se abre daquela forma, nunca mais se fecha verdadeiramente. Os dias após a batida à porta misturaram-se. Emma media o tempo não em horas, mas em notificações que já não recebia. O seu telemóvel havia sumido. O seu portátil havia sumido. O silêncio substituiu o ruído constante das mensagens, pagamentos e alertas das plataformas que antes estruturavam a sua rotina. O silêncio pode ser mais ensurdecedor do que o caos. Ela passou mentalmente cada interação, cada decisão, cada momento em que optou por não fazer perguntas, porque tudo lhe parecia normal. Agora, nada parecia normal. Cada recordação tinha um peso. Cada pequena escolha parecia maior do que alguma vez fora na altura.
A primeira entrevista formal aconteceu rapidamente. Uma sala pequena, paredes neutras, sem janelas, duas pessoas do outro lado da mesa, educadas, mas concentradas, voltaram a explicar o processo, lentamente, como se a clareza pudesse suavizar o impacto. Investigação, análise de provas, possíveis acusações, possíveis desfechos. Nada estava definido, ainda. Pediram-lhe que contasse a sua história desde o início. Emma falou com cuidado, explicou como tudo começou, como ajudava com os anúncios, como nunca lidava com as mercadorias, como acreditava que tudo era em segunda mão e legal. Escolheu as palavras com precisão, na esperança de que a honestidade a protegesse. Eles ouviram. Assim, fizeram perguntas que soaram diferentes. Por que é que todas as contas estavam registradas em seu nome? Por que é que os pagamentos passavam pelo seu controlo? Por que razão continuou depois de notar um volume invulgar? Por que razão não verificou as fontes? Emma não tinha respostas fortes, apenas honestas. Eu confiava no processo. Não achei que fosse da minha responsabilidade. Pensei que as plataformas iriam interromper se algo estivesse errado. Um deles inclinou-se ligeiramente para a frente. As plataformas não interrompem a atividade, reportam-na. Esta frase mudou algo dentro dela. Explicaram o conceito que ela nunca tinha compreendido completamente. Facilitação. Ao gerir, otimizar e escalar as vendas, tinha facilitado a movimentação de bens roubados. Independentemente da intenção, as suas ações criaram eficiência. A eficiência criou volume. Volume criou prejuízo. Não foi acusada de roubo, foi acusada de tornar o roubo lucrativo. Emma sentiu o peito apertar. Ela sempre associou a culpa à intenção, ao desejo, à transgressão consciente. Mas, neste caso, a culpa era estrutural. Existia dentro dos sistemas, não nas mentes. O seu advogado explicou isso mais tarde, em termos mais claros. Não é preciso saber que um crime está a acontecer para ser responsável por ele, especialmente quando se beneficia dele. Benefício. A palavra ecoou desconfortavelmente. Sim, ela tinha ganho dinheiro. Não muito, mas o suficiente. O suficiente para a ligar a consequências que ela nunca desejou. Emma fez a pergunta que temia fazer. O que acontece agora? A resposta não foi dramática, foi processual. Revisões, avaliações, possíveis acusações, negociações, tempo, muito tempo. Ela percebeu que a sua vida já não estava dividida entre trabalho e descanso, planos e fins de semana. Tudo se dividia em antes e depois. Antes da pancada na porta, depois da pancada na porta. Caminhou para casa depois, sentindo-se exposta de uma forma que não conseguia explicar. Não porque as pessoas estivessem a observar, mas porque agora compreendia o quão pouca proteção a ignorância oferecia. Pensou nas pessoas que a tinham envolvido nisso. Os seus nomes não foram mencionados. As suas contas não foram rastreadas. As suas identidades não foram verificadas. Eles eram invisíveis. A Emma não era. Nessa noite, ela não conseguiu dormir. Não porque temesse a prisão, ainda não, mas porque compreendia a armadilha em que tão voluntariamente tinha caído. Acreditara que ser organizada, cooperante e transparente a manteria segura. Em vez disso, isso tornara-a o alvo mais óbvio, e a pior constatação veio silenciosamente, sem dramas. Mesmo que provasse que não sabia, poderia ainda assim ser responsabilizada. Mesmo que contasse a verdade, talvez não fosse suficiente. Mesmo que as suas intenções fossem inocentes, ela estava envolvida no resultado. Emma finalmente compreendeu que o sistema não estava a perguntar se ela era uma má pessoa. Estava a perguntar se ela era a pessoa mais fácil de responsabilizar. E a resposta a esta pergunta já era dolorosamente clara. As consequências não vieram todas de uma vez. Desdobraram-se lenta e silenciosamente, de formas mais difíceis de explicar aos outros do que uma prisão dramática alguma vez teria sido.
Não houve manchete, sem momento viral, apenas um desmantelamento constante da vida que Emma julgava conhecer. As suas contas foram suspensas permanentemente, não apenas as relacionadas com a investigação, todas elas. Os recursos não foram respondidos. As explicações foram reconhecidas, mas não aceites. As plataformas não argumentaram, não acusaram, simplesmente fecharam as portas. Para os sistemas, o contexto é irrelevante. Os amigos começaram a perceber que algo estava errado. Emma parou de responder rapidamente. Ela evitava perguntas sobre o trabalho, recusava convites. As conversas pareciam agora perigosas, não porque ela estivesse a esconder culpa, mas porque não conseguia controlar a interpretação. Cada explicação soava defensiva, cada silêncio suspeito. A confiança, uma vez posta à prova, não regressa facilmente. O processo legal prosseguia ao seu próprio ritmo. Reuniões, documentos, espera, longos períodos de inércia, seguidos de uma súbita urgência. Emma aprendeu que a justiça não parece dramática para quem a vive, parece administrativa, impessoal, exaustiva. O seu advogado preparou-a para consequências que ela jamais imaginara enfrentar. Multas, registros, restrições. Não consequências que acabam com a vida, mas que a alteram para sempre. O tipo de consequência que surge silenciosamente, aparecendo em verificações de antecedentes, formulários e documentos anos mais tarde. Emma pensava frequentemente na ironia de tudo aquilo. Ela tinha feito tudo corretamente, usado nomes verdadeiros, verificado identidades, pagado impostos, seguidas instruções, e, no entanto, essa correção tornara-a vulnerável. Não foi punida por ser imprudente, foi punida por ser visível. Com o tempo, a raiva dissipou-se. Não foi substituída pela paz, mas pela compreensão. Emma deixou de se questionar por que é que aquilo lhe tinha acontecido e começou a questionar-se com que facilidade poderia acontecer a qualquer pessoa. A resposta foi incômoda. Basta confiar num sistema que não compreende completamente. Basta acreditar que a legalidade é aplicada automaticamente. Basta presumir que se algo estivesse errado, alguém o impediria. Ninguém o fez. Emma começou a falar de forma diferente sobre o seu passado. Não publicamente, não dramaticamente, mas honestamente quando questionada. Não se considerava uma vítima. Não alegava a inocência como escudo. Simplesmente explicava a verdade. Eu não roubei, mas ajudei a que funcionasse. Esta frase carregava mais responsabilidade do que a negação alguma vez poderia ter. O que mais a marcou não foi o medo do castigo, mas a perda da certeza, a constatação de que as boas intenções não protegem em sistemas construídos com base em resultados, que ser cuidadosa não chega quando o seu nome passa a fazer parte da infraestrutura. Emma reconstruiu-se lentamente. Novo trabalho, novos limites, novas regras para si própria. Aprendeu a fazer perguntas incômodas desde cedo, a afastar-se de tudo o que não conseguisse explicar claramente a outra pessoa, a lembrar que a conveniência é muitas vezes o preço do risco alheio. Nunca mais voltou a revender. Não porque fosse ilegal, mas porque compreendia o quão tênue era a linha que separa o crime do ilegal. A história não terminou com um veredicto dramático, terminou com uma verdade mais silenciosa. E em um mundo moderno, a responsabilidade nem sempre pertence a quem comete o ato, pertence a quem tem o nome que liga tudo, e quando o seu nome se torna o centro de um sistema, afastar-se não apaga aquilo que ajudou a construir,